Consagra a todos na paz do Senhor. Queria passar aqui rapidamente para te trazer uma mensagem bíblica, né? Aqui tem dois pontos importantes na palavra do Senhor, que fala sobre o casamento. Vem um conselho para a mulher, vem um conselho para o homem também, né? Eu poderia falar aqui, citar alguns textos aqui, mas eu vou trazer um só, que para mim é um dos mais importantes, né? Para quem é casado, a gente sabe que a vida a dois, né, às vezes acaba dando alguns embates, né? Um pensa de uma forma, outro pensa de outra, um enxerga de uma forma, o outro não enxerga, não observa, enfim, entra aquela questão ali, né? Mas a palavra nos orienta algo sobre isso, né? E eu queria deixar uma mensagem para vocês sobre isso, que fala lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e depois o versículo 7, tá? Aqui primeiro vai uma orientação às mulheres, Pedro que deixa algo muito interessante para as mulheres. Olha só, fala assim: assim também você, esposa, deve obedecer a seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Então aqui Pedro está dizendo o seguinte: olha, você, esposa, obedeça o seu marido a fim de que ele crê na mensagem de Deus. Por quê? Eu vou explicar agora, porque quando fala em obedecer já ativa uma certa algo, né? Uma autodefesa da própria mulher. Não é dizer amém, dizer sim, sim Senhor para tudo. Não é desta forma. Mas é assim, ó, o homem precisa de orientação na palavra. Então, se ele não está obedecendo a palavra, não está crendo, não está buscando, por exemplo, é um termo bem simples aqui, mas através da tua conduta, das tuas ações, ele vai observar e vai ver tamanho o respeito que você tem por ele. Porque na palavra de Deus, quem conhece a palavra sabe que diz que o homem é a autoridade de casa. E se ele perde esse respeito, se ele perde essa autoridade, o homem perde o chão, né? Porque o homem ele é razão, a mulher ela é emoção. Se você der um Google aí, você vai ver que a própria ciência fala sobre isso, que a mulher é pura emoção e o homem é pura razão, né? Então muitas vezes a gente sabe que o homem, por ser razão, erra, né? Toma decisões erradas. Também sabemos que na Bíblia diz que a mulher é conselheira do homem, e muitas vezes o homem acaba não ouvindo a mulher, eu me incluo nisso, né? A gente acaba errando. Mas olha que interessante que a própria palavra do Senhor está dizendo aqui: olha, as tuas ações vão mostrar o teu respeito a Ele, e deixe que as demais coisas serão acrescentadas. A palavra sim vai entrar no seu coração, e ele vai sim, em nome de Jesus, se tornar um homem fiel e obediente à palavra do Senhor, tá? Então fica esse conselho bíblico, né, mostrando a tua conduta honesta e respeitosa, tá? E os homens, um pouquinho mais abaixo, fala assim, ó, no versículo 7, tá? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, fala assim, ó: também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Agora olha que interessante, homem: haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Então olha a tamanha importância de nós homens, tá? Me incluo nisso, reconhecermos que a mulher é o ponto mais fraco, é a emoção, e que nós precisamos respeitar e amá-la, né? Precisamos observá-la, né? Porque quando há contenda, atrito, a própria palavra de Deus está nos orientando: olha, as orações de vocês podem ser atrapalhadas, e não fazer com que chegue até o Pai as orações de vocês. Então imagina a tamanha, né, o compromisso e a responsabilidade nossa como homem. Não é fácil falar sobre casamento, parece ser fácil, mas não é, tá? Mas aqui apenas é um conselho bíblico, não é um conselho que vem de mim, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho,
mas sim o que diz na palavra, de forma simples, né, mas edificante a todos nós. Que o Senhor possa nos dar vitória, a você, mulher, e a você, homem, a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.